Você já percebeu que tem dias que estamos com força total? Tem dias que as pessoas falam coisas para nós e nós nem ligamos. Tem dias que o trânsito está difícil, no trabalho, em casa, e a gente consegue passar pelas dificuldades, a gente consegue resolver problemas, mas também tem dias que tudo fica mais pesado. Tem dia que você não consegue dar conta do trabalho, tem dia que você falta nos seus treinos na academia, tem dia que você não tem vontade nem de ir para o culto e tem dia que você nem vai. E tudo isso é normal. Eu demorei para aprender que nem todos os dias eu vou ter o mesmo ânimo. Nem todos os dias você vai conseguir dar conta de tudo. Vai ter dias que você vai desanimar. Vai ter dias que você vai desejar parar um pouco, respirar fundo, descansar e tá tudo bem. É que nós somos treinados para dar conta de tudo. Fomos ensinados a resolver todos os problemas. E não é assim, não somos máquinas, somos seres humanos. E hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero falar que até as pessoas mais fortes desanimam, que até as pessoas mais fortes precisam desacelerar um pouco, que até as pessoas que resolvem problemas de todo mundo precisam em algum momento parar, respirar, recalcular a rota e deixar Deus dar um novo direcionamento. É sobre isso que eu quero falar, sobre a história de um profeta que depois de travar inúmeras batalhas, depois de vencer muitas guerras, a exaustão, o cansaço, a fadiga, o burnout tomaram conta da vida deste homem. E ele precisou receber algo de Deus. Ele precisou fazer algo para ali ele não parar. Ser apenas um momento de pegar fôlego e continuar lutando. É isso que você precisa fazer. Parar um pouco, fazer as coisas corretas que eu vou ensinar nesse vídeo para você poder continuar e prosseguir. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos falando sobre histórias da Bíblia. Cada dia estamos narrando uma história de fé, uma história de esperança, uma história que vem de encontro à sua história, vem de encontro à sua vida e tem sido uma bênção. Se você tem ouvido histórias da Bíblia e tem sido uma bênção para você, coloque nos comentários: eu estou amando histórias da Bíblia. Deus tem falado comigo. Coloque nos comentários só se tem sido bênção para você. Vamos lá. Eu quero já ler o texto bíblico, gente, porque aqui é sem enrolação. Aqui é a palavra de Deus, é história bíblica, é bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos lá. 1 Reis, capítulo de número 19, verso de número 4. A palavra do Senhor diz assim. Vamos ler o versículo 3. 19, verso 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. Somente até aqui. Queridos ouvintes da nossa mensagem de hoje, você que tem acompanhado histórias da Bíblia, você tem percebido que temos falado a história de pessoas comuns, pessoas assim como eu, como você, pessoas normais, mas que viveram grandes experiências com Deus. Saíram do anonimato e viram as suas vidas mudarem, as vidas das suas famílias, dos seus entes queridos mudarem, porque mesmo pessoas comuns, quando fazem o que precisa ser feito, elas conseguem furar a bolha, elas conseguem viver algo diferenciado. É para isso que eu estou falando aqui todos os dias, são para pessoas assim que eu estou ministrando todos os dias. Pessoas comuns, pessoas normais, pessoas que têm crises, problemas, dificuldades, mas que dentro de si entendem que vieram a este mundo para viver algo maior, que Deus te separou e te escolheu para você viver algo extraordinário. Assim é a vida do profeta Elias, esse homem que começa profetizando, esse homem que começa falando no nome do Senhor. E uma das profecias que mais marcaram o seu ministério foi quando Elias se apresentou até o rei Acabe e disse: Acabe,
segundo a minha palavra, nem chuva e nem orvalho vai ter na terra. E quando Elias disse para ele essa palavra, Deus fechou os céus e mais de 3 anos não choveu. Deus cumpre a palavra do profeta Elias. As pessoas da época começaram a se incomodar com Elias a ponto de perseguirem ele no monte, e ele orou dizendo: olha, se eu for homem de Deus, que o Senhor manda fogo do céu. E o fogo do céu veio e consumiu tudo, e ficou provado que Elias era homem de Deus. Esse mesmo Elias, ele se encontra com os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e Elias lança um desafio, porque as pessoas estavam confusas, não sabiam se serviam a Deus ou se serviam a Baal. Elias diz: olha, se Baal é Deus, vamos servir Baal, agora se o Senhor é Deus, vamos servir a Deus. E ele lança ali um desafio, e Elias vence o desafio daqueles homens. Ou seja, uma vida marcada por conquistas, uma vida marcada por vitórias, uma vida marcada pela presença de Deus. Você é essa pessoa que Deus tem te honrado. Lembra quando você chegou nessa empresa que você trabalha hoje, ou que você é sócio, ou que você hoje é dono? Lembra o primeiro dia? Como você começou gaguejando, com medo, inseguro? Lembra o seu casamento lá no dia do matrimônio, há 10, há 15, há 20, há 30, há 50 anos atrás, que você casou sem saber como seria, aquele frio na barriga, eu não sei se estou fazendo a coisa certa, não estou. Olha onde você chegou. Lembra você levantando a mão para Jesus, descendo as águas do batismo, tantos anos atrás, e olha você aqui. Olha quantas guerras você venceu. Olha quantas batalhas o Senhor te entregou. Olha quantas bênçãos você foi vitoriosa, você foi vitorioso. Você consegue colocar nos comentários? Eu sou mais do que vencedor. Coloca isso nos comentários, por favor. Eu sou mais que vencedor. Coloca isso. Eu sou mais que vencedora. Coloca isso, mulher. Porque você com certeza travou muitas guerras. Guerras que só você sabe como foi difícil. Guerras que só você conhece a complexidade de cada uma delas. Às vezes pessoas te abandonaram, pessoas te deixaram e você está aqui. Porém, um alerta muito especial que essa mensagem de hoje nos dá é que precisamos entender que mesmo sendo vitoriosos, mesmo sendo fortes, mesmo confiando em Deus, nós precisamos entender que mesmo pessoas fortes desanimam, que mesmo pessoas vitoriosas passam por crises existenciais. Precisamos entender que mesmo aquelas pessoas que Deus é na vida, precisa se poupar em alguns momentos. Não é toda guerra que você precisa entrar, não é toda luta que você precisa lutar. Você precisa se poupar, você precisa se reservar. E Elias, após travar inúmeras batalhas, após ele vencer os profetas de Baal, ele recebe uma ameaça. Se fosse no dia de hoje, ele receberia uma mensagem através do aplicativo dizendo: Elias, amanhã eu vou te pegar. Assim como você fez com os meus profetas, eu farei com você também. Aquela mensagem, gente, a pessoa que enviou, o remetente daquela mensagem, era alguém tão terrível, era uma mulher tão perturbada, que Elias, ao receber aquela mensagem, teve medo. Pensa comigo, um homem que não temeu 450 profetas teve medo de uma mulher. Um homem que não se intimidou diante de homens que o tentaram parar, agora ele se intimida por essa mulher, porque ele sabia que quem o estava ameaçando não só ameaçava, cumpriria as ameaças. Que quem estava falando com ele naquele momento iria fazer de tudo para destruir a vida dele. Existem pessoas que são usadas pelo inimigo para nos perseguir, na intenção de destruir as nossas vidas, de destruir as nossas famílias, de roubar a nossa paz, de roubar a nossa fé, desanimar a gente na caminhada. Mas hoje sabe o que Deus está falando para você? A palavra do Senhor para você é essa: não temas as ameaças, não temas as afrontas do inimigo, não temas os levantes que tem se colocado na sua frente, no seu caminho. Deus te fortalece, o Senhor te ergue, o Senhor te levanta, o Senhor te capacita. Em Cristo você é mais do que vitoriosa, você é mais do que vitorioso. E para essa sexta-feira o Senhor está dizendo: todas as ameaças do inimigo estão caindo por terra. Todas as ameaças do inimigo estão caindo no chão. Elias recebe essa ameaça. E ao receber essa ameaça ele tenta fugir. Ele tinha o seu servo, um rapaz que estava ali com ele aprendendo o ministério profético. Elias vai até Berseba, deixa o moço em Berseba e vai para o deserto.
E lá no deserto acontece um fenômeno que nunca tinha acontecido com Elias. Elias desanimou. Elias esmoreceu. Elias pensou em parar. Melhor que isso, mais que isso, Elias pensou em dar cabo na própria vida. Ele pediu a Deus, em outras palavras: Senhor, acaba com o meu sofrimento. Como pode uma pessoa vitoriosa, como pode uma pessoa com muitas conquistas, como pode um homem de Deus, como eu disse aqui há poucos minutos atrás, pensar em parar, estar desanimado? Isso nós precisamos entender, gente. É o nosso lado humano. Somos pessoas humanas. Por mais que a presença de Deus, que o Espírito Santo está em nossas vidas, por mais que sentimos Deus todos os dias nos fortalecendo, nos levantando, nós sentimos momentos de fraqueza, sentimos sim momento de desanimar. Chega na vida de qualquer pessoa o dia mau, o dia de pensar em parar, o dia de pensar em desistir, o dia de desanimar. Esse dia chega para todos. Ninguém está livre desse dia. O dia onde as correntes parecem ser mais fortes, nos prender. O dia onde faltam os amigos. O dia onde a gente fala: não quero fazer mais nada. Eu quero desistir, eu quero ficar só em casa, eu não quero. Quantas vezes eu disse isso? Eu não vou mais, eu não quero mais. Mas aí que eu entendi que era apenas uma fase, que é apenas um momento, que eu precisava respeitar aquele período, que eu precisava respeitar aquela fase difícil que eu estava passando. Ei, é apenas uma fase. Meu querido, é apenas uma fase. Ei, minha irmã, é uma fase. Vai passar. Deus está te renovando nessa fase difícil. E são as fases difíceis da vida que nos fazem ficar mais forte. É quando chega o momento do desânimo que Deus faz você ver que existem forças ainda que você não usou, que existe uma coragem que você não acessou, que existe uma fé que você ainda não disponibilizou. E aí é nesse momento que o Senhor te honra. É nessa hora que Deus te capacita. É nesse momento que o Espírito Santo te diz: eu estou contigo, você não vai parar. Elias desanima. Parecia ser o fim da linha para aquele homem. Parecia que nada iria acontecer mais na vida de Elias. Foi então que Deus chegou. Deus está chegando hoje ao seu encontro. Deus está vindo hoje ao seu encontro. Ele está vindo hoje te ajudar e dizer para ti: vou mudar essa história. Deus manda um anjo com pão assado em brasas e uma botija de água. Elias come e bebe, a sua caminhada é longa. Ele come e bebe. O anjo vem a segunda vez, porque ele estava tão desanimado que precisou de uma porção dobrada. Deus está derramando uma porção dobrada sobre você nessa sexta-feira. Deus está derramando uma bênção dobrada sobre você nesse dia de hoje. Talvez o desânimo, talvez você que está me assistindo aqui, você já parou. Pastor, eu era essa pessoa, feliz, alegre, empreendedora, crente, profeta, mulher, homem de Deus. Hoje Deus está derramando uma porção dobrada sobre a sua vida para você voltar. Não como era antes, mas voltar melhor, mais forte, mais maduro. Depois que eu desanimei, o meu retorno foi muito melhor do que eu era antes. Hoje eu estou melhor do que eu estava antes, mas eu tive que passar pelo processo do desânimo. Eu tive que sentir Deus me acolher, me abraçar. É o que Deus está fazendo com alguém aqui hoje. Deus está te abraçando, te acolhendo e dizendo: eu não me esqueço de você. Eu não desisto da obra, da promessa que eu te fiz. E para essa manhã de sexta-feira tem renovo de Deus para a sua vida. Você que precisa ser renovado, você que precisa ser fortalecido, coloca aí: eu preciso de um renovo. Coloque nos comentários, eu vou orar agora. Diga: eu preciso de um renovo. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, renova as nossas forças, renova as nossas vidas, renova os nossos lares, os nossos corações. A nossa fé em Ti venha a ser renovada, fortalecida e capacitada. Senhor, toma em Tuas mãos essa Tua filha, esse Teu filho, capacita, abençoa, que essa pessoa hoje venha vencer o desânimo e venha prosseguir sendo abençoado e abençoada por Ti. Em nome de Jesus, eu abençoo no Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respire fundo, abra o sorriso 915. Se essa mensagem falou contigo, compartilhe. Abençoe a vida de alguém. Vença o desânimo. O Senhor é contigo e te dá a vitória nessa sexta-feira. Um final de semana de bênção a todos vocês, em nome de Jesus.